Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma aulinha para vocês, agora de um quadro novo aqui no nosso canal, que é o quadro de física para nono ano. É aquela física mais introdutória, uma física que a gente vai mais conversar sobre conceitos, né, e aplicações de exercícios que não tem tanta complexibilidade quanto uma física do vestibular, beleza? Então é o seguinte, pessoal. Para começar essa aula hoje, né, que hoje a gente vai falar de ondas. Queria falar para vocês assim, ó, vamos falar de ondas então. Imagina uma situação. Imagina assim, ó, que é domingão, tá aquele calor, daí você e seus amigos vão lá, né, tem um parque na sua cidade, aí vocês vão tomar um sol e tem um laguinho aí, né, nesse parque também. Daí vocês vão lá no lago. Aí no caminho vocês começam a falar sobre um filme que lançou, sobre uma música legal lá que vocês escutaram na rádio, no Spotify. E aí vocês chegam no parque, vão lá, nadam na água, jogam aquela pedrinha famosa, né, que fica quicando na água, vê quem que chega mais longe dessa pedra que quica na água. E levaram um violãozinho também e começaram a tocar o violão. O que tem em comum em todas essas situações? De tudo que eu falei, pessoal, envolve ondas na física. Ondas pode ser encontrada na música, pode ser encontrada no filme, pode ser encontrada na água que você está nadando, na pedra que você está jogando, no violão que você está tocando. Isso tudo vai fazer parte desse estudo que a gente vai fazer agora, de ondas, tá? Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? Ondas em geral, e entender um pouquinho sobre o som e a luz, que são duas ondas muito famosas aí no meio de estudos, tá bom? Então, para começar, vamos entender o que é uma onda. Imagina o seguinte, imagina que você está segurando uma corda de um lado e seu amigo está segurando a corda lá do outro lado, né? Como se fosse um cabo de guerra. Aí quem nunca fez isso, né? De começar a bater a corda de cima para baixo. Na hora que você está batendo ela de cima para baixo, ela vai formar um morrinho e esse morrinho é conhecido como onda. Então, o que a gente entende como onda? Olha só, a ondas, quando a gente vai falar de um jeito bonitinho, ela é uma perturbação, ou seja, é algo que está acontecendo de diferente que vai se propagar ali no meio. Que meio que é? Pode ser uma corda, pode ser na água, pode ser no ar, pode ser no vácuo, pode ser onde for. O meio é o ambiente que a gente está ali. E o que ela vai fazer? Ela vai transportar energia, ela não vai transportar matéria. Então ela transporta energia quando eu estou balançando a corda, mas ela não vai transportar matéria, ou seja, ela não vai carregar algo pela corda. Imagina o seguinte, que você coloca um carrinho ali em cima da corda e balança. O que vai acontecer? O carrinho vai ser levado pela onda no caminho, que é formado na corda? Não, ele vai ser jogado para cima e vai cair para fora da corda. Então ele não anda junto com a corda. Então a onda ela não transporta matéria, ela só transporta energia. E para entender, agora eu estou aqui com vocês, ó, na folha, as ondas, elas são normalmente na física caracterizadas assim, ó. Eu vou ter dois tipos de gráfico. Eu vou ter um gráfico aqui com uma distância, que eu vou chamar de y, pelo tempo, e uma distância que eu vou chamar de y, a mesma coisa aqui, só que agora por uma outra distância que eu chamo de x. Imagina aqui, ó, isso aqui é o que acontece na realidade, no nosso dia a dia. Eu tenho uma corda, então vamos dizer que isso aqui é a altura que a corda alcança na hora que eu estou balançando ela. E aqui, vamos dizer que é o deslocamento da minha corda ali no mesmo eixo que você está balançando ela, tá? Na sua frente. Então, quais as características de uma onda, no geral? Olha só, vamos começar olhando essa aqui de baixo, já que eu estava citando ela, né? O que acontece aqui? A altura que a minha corda vai chegar aqui, ó, o ponto mais alto e o ponto mais baixo, isso aqui, né, daqui até aqui, ó, é chamado de amplitude de onda. Então, a amplitude vai ser avaliado nessa direção. E nessa direção? Nessa direção aqui vai ser avaliado o comprimento de onda. Como é que eu considero uma onda? Olha só, vamos ver, ó. A onda está começando nesse pontinho, ela vai subir, desceu, e aqui o que vai acontecer? Ela vai começar a repetir o movimento, ó. Todas as vezes que ela chegar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ela veio e fez um formato da onda e ela começa a se repetir. Então, para saber o comprimento de onda, eu tenho que pegar o espaço de uma onda, ou seja,
até onde ela começa a se repetir. E esse tanto seria o meu comprimento de onda. Nesse caso, meu comprimento de onda, olha aqui, ó, ele vem do 0, vai até 1 metro. Então, o comprimento de onda aqui é 1 metro. E a amplitude, professor? A amplitude não é a altura da onda? Vamos pegar nesse aqui de cima. Tá vendo que essa alturinha aqui, ó, que é onde ele alcançou, deu 10 metros? Então, nesse caso aqui, ó, a minha amplitude vai ser de 10 metros. Beleza? Então, o comprimento de onda a gente avalia na direção X e a amplitude a gente avalia na direção Y, tá? Outras características aí que a gente pode encontrar. Período, pessoal. Período é o seguinte. Da mesma forma que eu contei o comprimento de onda para uma onda aqui, vamos pegar esse aqui de cima, tá? Esse aqui de cima, ó, a onda ela vai subir, descer, voltou e vai começar a repetir aqui, certo? O tempo que ela demora para percorrer esse espaço aqui, na formação de uma onda, é chamado de período. Então, nesse caso, o meu período ele vai do 0 até os 0,5 segundos. O período tem uma letra, que a gente usa bastante ele na física, na engenharia, que é o T maiúsculo. Então, o período desse caso foi 0,5 segundos, que foi o tempo de uma onda aqui, da formação de uma onda, tá? Tá vendo que ela vai se repetir, ó? Vai terminar no 1 segundo. Então, ela andou mais 0,5 segundos. Cada ondinha formada, 0,5 segundos do período, certo? E junto com o período, vem a frequência. O que é frequência? Vamos pensar na palavra. Imagina que você vai na praia. Eu vou perguntar para vocês, qual que é a frequência que vocês vão na praia? Uns vão falar assim, no ano, né? Vamos dizer, a frequência que vai na praia no ano. Uns vão falar, eu vou uma vez ao ano, eu vou 2 vezes ao ano, vou 4 vezes ao ano. Quem morar na praia fala assim, eu vou 60 vezes ao ano. Tá vendo que é vezes a alguma unidade de tempo? Então, o que a gente vai avaliar? A frequência, ela vai ser o seguinte, pessoal. Ela vai ser um número de oscilações da minha onda por alguma unidade de tempo que eu for tomar. Mesma coisa, né? Quantas vezes eu vou na praia, que pode ser quantas vezes essa onda se forma, em um período. Então, se eu pegar o período de 1 segundo, quantas ondinhas dessa foram formadas em 1 segundo? Ó, subiu, desceu uma, subiu, desceu duas. Foram formadas 2 ondas. Então, 2 ondas no segundo. Então, essa frequência aqui, ó, 2 oscilações no segundo. Sempre que eu calcular com relação a 1 segundo, unidade famosa da física que é chamada de Hertz. Oscilações por segundo é chamado de Hertz, tá? Então, nesse caso, a frequência aqui, ó, 2 Hertz, beleza? Então, a gente entendeu um pouco sobre o período, um pouquinho sobre a frequência, um pouquinho sobre a amplitude e um pouquinho sobre o comprimento de onda. Agora, o que a gente vai tratar aqui, ó? As ondas, além disso aqui, delas terem abordado esse tipo de coisa, elas também podem ser consideradas ou classificadas como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, tá? Ondas mecânicas, o que seria? Ela precisaria de um meio material para se propagar. Então, ela não consegue se movimentar, se propagar, se não estiver na água, se não estiver no ar. Ela precisa de algum meio, tá? Na terra, que seja quando vem um terremoto, fica balançando, né? Então, essas ondas mecânicas, de exemplo, o que a gente tem? A gente tem as ondas numa água, numa corda, até o som. O som precisa de um meio material para se propagar. Por isso que a gente não ouve nada. Lógico que nos filmes aparece, né? Quando a gente está no espaço, lá no vácuo, se explodir qualquer coisa lá, uma nave, qualquer tipo de coisa, se explodir, a gente não vai ouvir. Por quê? Porque não tem matéria lá, não tem ar, é vácuo. Então, o som, ele precisa se propagar em um meio material. Se eu não tiver esse meio, não adianta, pessoal, ele não vai se propagar, tá? Diferentemente das ondas eletromagnéticas, que elas não necessitam de um meio material para se propagar. Então, o que acontece? Ela pode se propagar, ela pode andar em qualquer lugar. Quais exemplos que a gente tem disso de ondas no nosso dia a dia? Sinais de rádio, os raios-x, a luz que a gente enxerga. Olha, professor, então peraí, é por isso que o Sol, quando ele ilumina, chega aqui na Terra? Exatamente, porque lá no vácuo, né, no espaço,
a luz ela vai conseguir se movimentar até chegar à Terra, diferentemente do som, tá? Por isso que a gente não ouve som no vácuo. Diferenças de ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, beleza? Outro tipo de diferença que vocês podem encontrar é quanto à direção da onda. Essa onda ela pode ser transversal ou longitudinal. A onda transversal seria o quê? Quando eu estou balançando a corda, vamos trocar essa corda por uma mola agora. Imagina que eu estou balançando de cima para baixo essa mola. Ela vai formar uma onda transversal, igual está aí na figura de vocês. Ela vai formar essas ondas para cima e para baixo, para cima e para baixo. A longitudinal é quando eu empurro a minha mola, eu comprimo ela. O que vai acontecer? Vai começar a comprimir, distender, comprimir, estender, comprimir, estender, comprimir, estender. Então, a longitudinal ela ocorre no sentido da propagação. Agora, a vibração numa transversal ela vai ocorrer para cima e para baixo, e a propagação, que é para onde a onda vai correndo, é para a direita. Tá bom? A diferença das ondas transversais e longitudinais aí para vocês, que são os principais aí que a gente vai encontrar nos nossos problemas de física, tá bom? Agora, passando rapidinho, para tentar ser bem breve, pessoal, assunto de agora, o som. Vamos lá, a gente já sabe mais ou menos o que é o som, né? A gente sabe que das músicas a gente ouve som. Lembra que eu falei lá do início do violão, da música, né? Do filme que a gente está ouvindo? Então, o som, ele é uma onda mecânica, igual eu falei. Ele precisa de um meio para se propagar. Por isso que a gente tem o ar e pelo ar a gente consegue ouvir o som. Mas como é que funciona isso? Para via de interesse aí de vocês, tá? Imagina que você tem seu amigo lá no lago, ele tá tocando violão. O que vai acontecer? Na hora que ele bate na corda do violão, essa corda aí, ela vai começar a vibrar para cima e para baixo. Essa vibração, ela vai começar a movimentar o ar que está ali envolvendo ela. E esse ar, as partículas que tem no ar, elas vão começar a bater uma nas outras. E aí vai começar a fazer um movimento. Esse movimento que é a onda sonora. Essa onda sonora, o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá no nosso ouvido. E essa vamos colocar de uma maneira bem simples, essa batida, né, dos átomos no ar, essa vibração, ela vai chegar no nosso ouvido numa membrana que chama tímpano. E lá no tímpano, o seu tímpano vai entender a frequência que essas ondas estão sendo emitidas. E aí o que ele vai falar? Ele vai, de acordo com a frequência, ele vai mandar um sinal para o cérebro falando, ó, entende que o som é desse jeito. E aí o nosso cérebro vai dar a nossa interpretação do som, tá? Isso tudo, pessoal, acontece muito rápido, tá? Muito rápido que a gente nem percebe. A gente percebe assim, na hora que a gente está ouvindo o som, já chegou, já ouvimos, é muito instantâneo, né? Mas isso tudo acontece, tá? A onda vai se propagar pelo ar, chegar no nosso tímpano, que vai mandar para o cérebro entender o tipo do som. Pessoal, a velocidade dessa onda de som, ela pode sim ser modificada de acordo com o meio que ela tá. Se for no sólido, no líquido ou no gás, existem velocidades diferentes. Por exemplo, se eu estou com uma caixinha de som na beira da piscina lá, e eu estou sentado fora da piscina, eu estou ouvindo o som. O que acontece quando eu entro na piscina? Na hora que eu estiver lá debaixo da água, o som não vai ficar mais abafado? Então, isso é a alteração da velocidade do som. Essa alteração da velocidade que chega modifica totalmente para a gente a característica do som que a gente percebe. Então, a velocidade do som muda em sólidos, líquidos e gases, tá bom? Guardem isso. Última coisa para a gente ver do som, tá aí mostrado na tela para vocês, dos sons e as suas características, tá? O som, ele tem 3 tipos principais aí de considerações, de características. Primeiro é a altura. Que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a falar assim, o som tá muito alto, abaixa aí, não tô conseguindo ouvir nada, aumenta o som. A altura normalmente a gente vincula com isso, mas na verdade a altura não é isso. A altura está totalmente vinculada à frequência que o som vem. Então vamos lembrar, a frequência não é o número de vezes lá que a nossa ondinha faz uma oscilação num determinado período de tempo. Então o que ele vai perceber? Né, a altura do som, qual que é a característica dela? Ela vai perceber se o som é mais agudo, que é um som de frequência bem maior, tá vendo na figura que tem várias ondinhas formadas,
ou se o som é grave, que tem menos ondinhas formadas. Então, por exemplo, a voz de um homem costuma ser mais grave que a voz da mulher, porque ele costuma emitir sons em frequências mais baixas. O som da voz do homem é um pouquinho mais grave e a gente percebe isso pela altura, tá bom? Então, a altura ela vai perceber diferença de sons agudos e graves. A intensidade sonora aí sim vai estar relacionada à amplitude, tá? Amplitude aí sim é o volume do rádio. Amplitude, lembra que é a altura da minha ondinha lá? Quanto maior essa amplitude, mais a gente vai ouvir o som de uma maneira mais forte, tá? Quanto menor a amplitude, vai ser um som mais fraquinho, tá? Já o timbre, pessoal, ele está totalmente relacionado à característica do som. Como assim? Imagina assim, você toca violão e outra pessoa toca teclado. Quando você tocar o sol, a nota sol no violão, e a pessoa tocar a nota sol no teclado, você consegue diferenciar que é um violão e que é um teclado, não é? Então até mesmo as ondas com características muito próximas tem uma peculiaridade nela, que é quando eu combino essas ondas. E a combinação dessas ondas vai gerar o tipo do som que eu estou ouvindo. O som pode ser de um violão, de uma guitarra, de um teclado, de uma bateria, de um pandeiro, de um saxofone, independe. Mas essa diferença da gente perceber que instrumento que é justamente o timbre, tá bom? Essa é a característica aí do timbre. Pessoal, última coisa agora que a gente vai ver é a onda que a gente mais conhece como luz, tá bom? A luz, pessoal, é uma coisa aí que vai facilitar muito a nossa vida, né? Pra gente ver as coisas, pra gente observar tudo que tem ao nosso redor. E como a gente viu antes, ela é uma onda que não precisa de meio material para se propagar. É uma onda eletromagnética, certo? Só que, hoje em dia, nos estudos da física, a gente considera a luz como uma natureza dupla. Ou seja, vai ter horas que ela vai se comportar como uma onda eletromagnética e vai ter horas que ela vai se comportar como partícula, que são os famosos fótons, tá? Mas no nosso caso, o que a gente vai mais utilizar para os nossos estudos agora de luz, vai ser considerando ela como uma onda eletromagnética, tá bom? Já que a gente está considerando a luz como uma onda eletromagnética, a gente tem que entender quais as fontes de luz, que tipos que a gente tem de fontes de luz. Pessoal, a gente pode encontrar fontes luminosas sendo elas consideradas como corpos luminosos, ou seja, é todo aquele corpo lá que ele vai ter uma luz própria, que ele vai emitir a luz dele mesmo, como se fosse o sol, uma lâmpada, é algo que está emitindo a luz direto dele. Ou um corpo iluminado, que por exemplo é a lua. Corpo iluminado é todo aquele que emite uma luz que vem de outro corpo, tá? Então é meio que aquela luz que ela chegou de outro lugar e você só transmite ela. Você só rebate essa luz, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. Por isso que a lua é conhecida por isso. Ela ilumina a partir do sol. Se não tivesse sol, a lua não iluminaria durante a noite pra gente aqui, tá? Que ela é um corpo iluminado, tá bom? Quanto à dimensão, a gente pode ter uma fonte de luz pontual ou uma fonte de luz extensa. A pontual é assim, imagina que você está num galpão gigantesco, muito grande, e você tem uma velinha acesa lá embaixo. Aquilo lá, se você ver bem de longe, vai parecer que é um ponto no espaço só com luz, um pontinho bem pequenininho com luz. Então, dependendo do meu ambiente, né, a minha fonte de iluminação, ela pode ter uma dimensão que é bem desprezível, que a gente pode desconsiderar com relação ao meio todo que ele está envolvido, como se fosse só um ponto. Então, nesse caso, a minha fonte de luz vai ser pontual. Ela vai ser extensa quando o meu corpo ele tem uma dimensão, já que a gente não pode desprezar, por exemplo, o Sol. Olha, é gigantesco o jeito que é o Sol. Não tem como a gente desprezar o tamanho dele. Então, já seria uma fonte extensa. Ou até mesmo a luz num quarto, né? Essa luz a gente consegue enxergar a lâmpada ali, ela tem influência no meu meio, né? Dependendo do meu referencial, o meu corpo então, né? Minha fonte de luz pode ser pontual ou extensa, tá bom? Meios de propagação é que a luz ela pode se propagar aí, né? Eu posso considerar um meio transparente, um meio translúcido ou um meio opaco.
O que seria um meio transparente? O meio transparente seria aquele que a luz atravessa por inteiro, igual a gente está vendo aí na imagem, né? Como se fosse um vidro aí totalmente limpinho, bem fininho. Então a gente consegue enxergar através dele como se não tivesse nada ali. Às vezes a gente nem percebe que tem um vidro. O meio translúcido já seria um que ele deixa passar um pouco de luz, mas não ela completamente. Então seria como se fosse um vidro fosco, a gente vai começar a ver um pouquinho embaçado. Já o meio opaco é como se eu tivesse colocado algo na frente ali, uma placa, um caderno, qualquer tipo de coisa, que não permite a passagem de luz. Então a luz vai chegar ali e ela não vai atravessar o meu meio, eu não vou conseguir enxergar o que tem por trás disso. Isso seria um meio opaco, beleza? São os 3 tipos de meio aí de propagação da luz. E o que pode acontecer com a nossa luz? Pode acontecer 3 tipos de fenômenos principais. Um é a reflexão. O que é a reflexão? O meu raio de luz ele vai chegar, ele vai bater na minha superfície e ele vai voltar como se estivesse assim. Imagina que tem um cara bem forte, né? E aí você vai dar um jogo de corpo dele no futebol, na hora que você vai, bateu, ele fica parado, você volta para trás, isso seria reflexão. O que seria a absorção, né? O raio de luz ele vai bater na minha superfície e ele vai entrar nela, vamos dizer, ele vai ser absorvido por ela. Meu feixe de luz vai ser absorvido. E o refratado, o que é? É quando o feixe de luz chega, ele vai bater na superfície e ele vai atravessar essa superfície. Lógico que com uma angulação um pouquinho diferente aí. Então, quando eu atravesso, o meu feixe de luz ele atravessa a superfície, ele sofre refração. Quando ele bate e volta, reflexão. E quando ele bate e some, vamos dizer, ele é absorvido, tá bom? Na luz, para fechar a aula de hoje, último tema, relação de cores de objetos, tá? Cores de corpos. Como é que a gente enxerga essas cores? Primeiro de tudo, a gente tem que saber que o branco é a presença de todas as cores, tá? Se eu juntar todas as cores lá do arco-íris, que a gente mais conhece assim, todos os tipos de tons, juntei tudo, forma o branco. O preto é a ausência dessas cores, tá? Então isso é importante da gente saber. Então, imagina o seguinte, quando a gente acende a luz, o que a luz está fazendo? Ela está emitindo um feixe que a gente fala que é policromático. O que é o feixe policromático? É igual a gente pode ver aí nessa primeira figura do objeto azul. Tá vendo que tá chegando vários tons de cor? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo aí, lilás. Tá chegando tudo isso aí. Então a luz ela vai emitir várias ondas com várias tonalidades. Isso é o policromático. O que vai acontecer? Quando o objeto é de uma cor, ele vai fazer o seguinte, ele vai refletir aquela cor que chegou do meu feixe de luz. Então, se ele é azul, ele vai pegar o azul que chegou lá do meu feixe e ele vai refletir. Então, vai chegar no nosso olho como sendo só o azul. O que acontece com todas as outras cores? As outras cores todas são absorvidas, então o meu objeto vai absorver todo o resto e vai refletir só o que me importa. Olha aí o exemplo do segundo, ó. Chegou o feixe vermelho, ele bateu, refletiu o vermelho e o resto foi absorvido. Então eu observo o objeto vermelho. Só que em alguns casos eu não vou ter luz policromática, eu vou ter luzes monocromáticas. O que é monocromática? Vai ter uma luz, lembra da luz negra que a gente vê lá nas academias, em alguns lugares aí, ou umas luzes que só mandam um tom vermelho? Igual tá aí na terceira figurinha, o que vai acontecer? O branco não é a presença de todas as cores, então o meu objeto branco, na hora que chegar um feixe vermelho só, ele tem um vermelho dentro dele, então ele vai refletir o vermelho. Como se chegasse qualquer tipo de cor. Se chegasse um feixe com todas as cores no branco, ele ia refletir todas, porque ele tem todas. Então a gente ia enxergar branco, que é a presença de todas as cores. Agora, diferentemente, um objeto preto, o que vai acontecer? Como ele não tem nenhuma cor, todas as cores que vierem, ele vai absorver tudo e vai acabar ficando preto o meu objeto, tá bom? Então, quando eu absorvo as cores, é que eu não tenho a cor dela no meu objeto. Voltando da academia, por que quando a gente está usando uma camiseta branca,
na hora que a gente apaga a luz e acende a luz negra lá, fica brilhando de azul a nossa roupa. Porque o branco tem todas as cores, então na hora que a luz negra mandou aquela tonalidade, o branco vai refletir aquilo. Se você estiver usando qualquer roupa de outra cor, não vai ficar brilhando. Por quê? Porque não tem aquela tonalidade, a não ser que você esteja usando uma roupa exatamente na tonalidade de cor da minha luz negra que está sendo emitida, tá bom? Então, pessoal, a aulinha de vocês aí hoje. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, entrem em contato. Se estiver gostando desse tipo de aula, dá o feedback. Tem aulas que eu vou fazer no papel, tem aulas que eu vou fazer mais no slide, com vídeos para vocês. E mandem sugestões de aulas que vocês queiram ver aí também, tá bom? Bons estudos, aproveitem o tempo e voltamos no próximo vídeo. Até mais!